Quando o assunto são as criptomoedas, muitas pessoas preferem se afastar da pauta por puro receio de não entender como funcionam as operações financeiras na esfera virtual. No entanto, quem acompanha o mercado, mesmo que de longe, certamente já foi surpreendido pelos altos e baixos de moedas digitais no noticiário. A mais famosa é o Bitcoin, mas muitas outras também já têm relevância e também a simpatia dos investidores. Mas afinal, o que é uma criptomoeda? Como funcionam esses ativos e como negociá-los no mercado? Esse é o tema do programa Ideias em Debate de hoje e para falar sobre o assunto, convidamos o estudioso e investidor João Pedro Sena e também autor de um livro recém-lançado aqui no Piauí e que vai ser lançado no Canadá. O programa Ideias em Debates está no ar. No programa de hoje, recebemos o estudioso e investidor João Pedro Sena. Seja bem-vindo, João Pedro. E, em primeiro lugar, eu queria que você falasse para o nosso telespectador como você começou a se interessar por este setor de criptomoedas, que, apesar de bastante divulgado, é também desconhecido pela maioria das pessoas. No seu caso, tanto interesse acabou gerando um livro que será lançado no Canadá, o Tesouro Digital. Qual foi a motivação do livro? Como surgiu a ideia? O que o livro aborda? E que público esse livro pretende atingir? Pronto, primeiramente, obrigado, é um prazer. O meu livro, ele surgiu a partir de um sonho. Quando eu, primeiramente, fui exposto ao mercado de criptomoedas, foi conversando com um amigo, e foi em 2017. Ainda era muito novo, já tinha sido criado, mas tudo era muito novo. E isso foi aqui no Brasil ou lá no Canadá? Isso foi no Canadá. Já no Canadá. Isso, eu estava fazendo intercâmbio no Canadá e ele me apresentou uma proposta de investimento, assim, sem nenhum compromisso. E eu fui pesquisar. Pesquisando sobre, eu fui entendendo cada vez mais os fundamentos e me apaixonando pelo mercado. E isso me gerou a começar a investir. Começando a investir, recentemente, em 2020, teve uma alta explosiva que todo mundo ficou sabendo, foi noticiado em todos os lugares sobre a alta do Bitcoin. E, junto com a alta, vieram os golpes. Muitos golpes, muitas pirâmides. Daí eu volto e falo do meu sonho. O meu sonho é uma adoção em massa de cripto. Só que isso não seria possível sem que antes tivesse educação. Então, a proposta do livro é justamente educar para que as pessoas entendam como o mercado funciona, vejam o que eu vi, como eu vi e principalmente não caiam nas armadilhas que tem nesse mercado. Certo. Mas, João Pedro, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador que a gente ouve, e eu falei aqui na abertura do programa sobre criptomoedas, né? Mas o que é de fato uma criptomoeda? Pronto. Primeiramente, é muito bom a gente diferenciar duas coisas, criptomoedas e criptoativos. O conceito ele é um pouco complicado, mas de forma simples, de forma bruta, é como se o criptoativo ele fosse, por exemplo, essa cadeira, e a criptomoeda ela é o meio que a gente utiliza para adquirir esse ativo. Então, no caso, o real seria a criptomoeda que a gente ia usar para adquirir a cadeira. Uma criptomoeda nada mais é do que um meio de pagamento para ativos digitais, para criptoativos. Então, a criptomoeda é uma moeda digital para adquirir produtos também no mundo digital. Exato. E o seu livro, você aborda faz uma abordagem sobre essa explicação para as pessoas? Quem quer investir em criptomoedas, por exemplo, eu posso comprar uma criptomoeda? É no mercado financeiro que se adquire esses ativos digitais? Não, é completamente avulso ao mercado financeiro tradicional. É um mercado parecido, mas separado. Então, assim, tudo que tem no mercado financeiro tem no mercado cripto, mas eles não entram em conjunto. Por exemplo, a gente tem uma carteira, um portfólio que seria no mercado tradicional e a gente tem uma carteira de cripto, que não é a mesma coisa. O que poderia ter uma relação seria um fundo em criptomoedas, que aí sim poderia ser adquirido através do mercado financeiro, poderia ser investido através do mercado tradicional, como a gente chama. Mas a cripto ela é diferente, a gente tem que criar uma carteira para ela, tem uma corretora específica para ela, que é onde a gente compra, e tem que ser transferida, acho que é importante frisar sempre,
tem que ser transferido para a sua carteira cripto. Por exemplo, só para a gente entender bem, acho que isso é importante para quem quer investir nesse segmento. Quando você vai para o mercado financeiro, você chega numa instituição financeira qualquer, ou seja, ou numa corretora de investimentos, e você diz, olha, eu tenho X reais e quero aplicar nesse mercado financeiro e eu vou adquirir um CDB, ou eu vou adquirir uma ação na bolsa de alguma empresa, enfim. E essa pessoa que tem esses mesmos X reais, que quer investir, mas não no mercado financeiro, mas na criptomoeda, ela se dirige para onde? Ela primeiro abre uma conta em uma corretora de criptomoedas. Tem várias corretoras. A gente tem corretoras nacionais, internacionais. Tem a Binance, por exemplo, uma internacional. Mercado Bitcoin, uma nacional. A diferença das corretoras, ela não influencia muito se o investidor só quiser comprar e transferir para a carteira dele. Mas tem que ser pesado caso a pessoa queira fazer trade de criptomoedas, comprar, vender com uma certa frequência, porque as taxas das corretoras têm que ser levadas em consideração. Então, por exemplo, uma corretora internacional, ela tem maior liquidez do que uma nacional. Às vezes, a variação de preço ocorre por isso. É melhor hoje no mercado você investir o compensa mais, vamos dizer, porque o investidor ele está atrás de um mercado onde vai dar mais lucro para ele ou tem uma maior perspectiva de rentabilidade. Você aconselharia investir hoje, no caso, no mercado de ações ou no mercado de criptomoedas? Bom, primeiramente, eu não posso aconselhar porque eu não sou nenhum tipo de consultor financeiro. Certo. Eu estudo as criptos e tem um acrônimo muito conhecido no mundo cripto, que é DYOR, que é Do Your Own Research. Então, você faça a sua própria pesquisa. Mas, os estudiosos do mercado, nós temos quase certeza de que esse é o futuro. O mercado cripto, agora respondendo a primeira pergunta, ele tem várias ramificações. Então, como eu te disse antes, tudo que existe no mercado tradicional existe no mercado cripto. Geralmente, a noção da maioria das pessoas é muito básica relacionada ao mercado, que é comprar na baixa e vender na alta. No mercado cripto, todo o intuito dele é que a pessoa, o indivíduo, ele tenha controle sobre o seu dinheiro. Então, assim, a partir do momento que eu faço um investimento, por exemplo, em uma corretora, eu vou transferir tanto, esperando tanto de lucro, mas o meu capital ele vai ficar na mão de terceiros. Isso é contra. Então, é um parêntese, porque a maioria dos golpes acontece justamente por isso. Então, o investidor, ele entra no mercado que realmente é muito volátil e ele tem ganhos completamente assimétricos. Só que os caras ruins, digamos assim, eles utilizam dessa ganância do investidor para o golpe. Então, o certo é, se alguém chegar oferecendo rentabilidades certas, praticamente é um golpe, porque não tem como no mercado tradicional e ainda mais no cripto, que é mais volátil, eu ter uma certeza de um retorno. Por isso, eu não tenho como te dizer exatamente qual o melhor mercado para investir. Certo. Agora, a gente está em baixa, mas mercado de cripto, né? Principalmente o Bitcoin, mas ele é meio que programado para ter essa baixa, matematicamente. De 4 em 4 anos a gente passa por esse período, chama de halving, que é quando a recompensa de Bitcoin ela cai pela metade. E, historicamente, quando esse período acontece, a gente tem uma baixa. Após o halving, a gente começa a ter um ciclo de alta. Mas é interessante que muitas pessoas falam que o Bitcoin caiu e todo mundo que tinha dinheiro antes está no prejuízo e tal, e isso não é verdade. Graficamente, o Bitcoin nunca voltou em um ciclo de baixa para o preço de antes. Então, por exemplo, agora, hoje especificamente, o Bitcoin está $30 mil, mais ou menos. No ciclo de alta passado... Bitcoin. Isso. No ciclo de alta passado, ele chegou a 7, 8 mil. No ciclo de baixa passado, ele estava 7, 8 mil, teve o halving, foi... Antes, até 2020, ele começou a alta dele. Em 2020, no final de 2020, mais ou menos, ele bateu $70 mil. E agora, nesse ciclo de queda, a gente ainda caiu para uns 15, mas não voltou para os 7. Sim. Ou seja, quem comprou antes ainda está no lucro. O problema é que muitas pessoas se desesperam por não conhecer o mercado com essa volatilidade e acabam realizando o prejuízo e não o lucro. Não espera. Na hora que você se desfaz, né? Aí Exato. você assimila. Exato. Você só perde se você prejuízo. vende. Bom,
João Pedro, durante a sua pesquisa para desenvolver o livro, você teve que explorar bastante esse universo. Tendo isso em mente, quais foram as descobertas mais surpreendentes ou fascinantes que você fez sobre o mundo das criptomoedas? E a gente pode acrescentar os NFTs, blockchains, né? Existe algum aspecto específico que você destaca? Vários. O primeiro, eu não sabia que seria possível que um ativo ele não fosse inflacionável. O Bitcoin, por exemplo, que é a principal criptomoeda, ele é finito. Só existem 21 milhões de Bitcoins. No caso, foi previsto que existissem 21 milhões de Bitcoins. Eu digo que não existem porque eles ainda não foram todos minerados. Mas após os 21 milhões, não é possível a criação de mais. E isso faz com que o Bitcoin ele seja desinflacionário. Essa foi, acho que, a principal descoberta minha. Porque, realmente, em relação a poder de compra, em relação à valorização, a gente tem um modelo financeiro que não foi visto antes. Ele foi criado para ser um sistema de pagamento. Então, a gente tem muito a queda do poder de compra de moedas ao longo do tempo. E com ele não pela questão de ser finito. Acho que essa foi a primeira. A segunda, eu descobri o que era descentralização. Descentralização é um conceito que eu não entendia antes e comecei a pesquisar, entender pelo mercado de cripto, mas eu vi que vai muito além. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que seria descentralização ao menor nível possível. Uma sociedade, ela só é formada, ela só conseguiu ser formada, a gente só conseguiu viver em sociedade pela descentralização. Só que no caso foi a descentralização do conhecimento. Que foi a primeira pessoa a aprender sobre algo, ela não decidiu guardar para ela. Ela decidiu passar adiante o conhecimento. Então, vamos lá. Uma pessoa viu que se ela fizesse isso, ela conseguiria fazer fogo. Passou para outra. Essa pessoa ensinou outra. E assim por diante. Ou seja, se a gente não descentraliza as coisas, a gente não pode ter um avanço. No caso, trazendo para as criptomoedas, a blockchain ela é descentralizada. É como se fosse uma rede de computadores, só que todos os computadores operam na mesma rede, mas eles estão em lugares diferentes. Então é como se a gente tivesse um local, um prédio, uma empresa, por exemplo, e aquela empresa tem 100 computadores. Ela tem uma própria equipe de cibersegurança, por exemplo. Aquela equipe ela é responsável por esses 100 computadores dessa empresa. Digamos assim, mais fácil, independente do nível de segurança que eu quero falar, é mais fácil para um hacker ele hackear aquela equipe, conseguir hackear aqueles computadores, aqueles 100, do que caso essa empresa estivesse rodando em todos os computadores do mundo, por exemplo. Então, o conceito de centralização me fascinou. Por isso, por exemplo, a rede ela continua operável se um país inteiro entra em blackout, por exemplo. Tem outros países responsáveis por sustentar a rede ali. Muito interessante essa questão. E aproveitando esses termos aí que você está colocando, do blockchain e dos NFTs, e o seu livro ele foi lançado em NFT. Exatamente. É isso? Explica para a gente aí o que significa os NFTs, se são a mesma coisa, e como você enxerga a dificuldade da população para se aproximar e estudar essa temática. Pronto. NFTs é uma sigla para tokens não fungíveis. O que na prática é um token não fungível? Eu dou o exemplo no livro de uma coleção de figurinhas. Então, por exemplo, a gente teve a Copa. Tem um álbum da Copa e tem um jogador de um time do Brasil, por exemplo. Tem lá a figurinha desse jogador. Essa figurinha está sendo vendida no Brasil, em todos os estados do Brasil, em todos os países do mundo, em todas as cidades do mundo. Ou seja, ela não é única. A figurinha que eu tenho, por exemplo, ela não é única. Sim. Só que se por acaso eu encontro um jogador, esse jogador da figurinha, e ele assina a minha figurinha, concorda que ela é única em todas as outras que estão vendendo. Pronto. A NFT é exatamente isso. Aquela figurinha, ela não pode ser fungível, porque eu não posso misturar ela com as outras. Ela tem um selo de autenticidade que diz que ela é diferente das outras. É exatamente isso com os NFTs. E a possibilidade que isso te dá é praticamente infinita, porque tudo pode ser um NFT.
Por exemplo, essa cadeira, ela pode virar um NFT. Essa cadeira vai ser diferenciada de todas as cadeiras que foram produzidas por essa fábrica, porque ela tem um selo de autenticidade que dá a garantia disso. Uhum. Então, é uma espécie de exclusividade que alguém passa a ter ao possuir aquele produto, aquele NFT. E, além de exclusividade, a autenticidade. Sim. Então, por exemplo, ela dá autenticidade a documentos. Ela pode dar autenticidade a documentos. Ela dá autenticidade já a artes. Por exemplo, o que teria de um artista... Hoje, a gente tem os especialistas. A gente tem uma pessoa que chama, que vai olhar e diz se o quadro é verdadeiro ou não. Isso é meio que já dito pela blockchain, certificado por ser um NFT. Esse quadro é verdadeiro. Se outro quadro for criado com as mesmas características, ele não é igual, ele não tem como ser fundido. Certo, não vai ser nunca igual àquele outro que já Exatamente. foi caracterizado pela NFT. Perfeito. É isso que está na blockchain. O estudioso e investidor João Pedro Sena, autor também de um livro sobre criptomoedas. E, João Pedro, muito se tem lido sobre pessoas que caem em golpes, né, envolvendo as criptomoedas, e você até já falou um pouco a respeito aqui. Que cuidado se deve tomar para não cair em roubadas na hora de investir nessa modalidade? Pronto. O primeiro cuidado que deve ser tomado é, como eu falei antes, o próprio indivíduo ele ter o controle dos seus ativos, ele ter a custódia dos seus ativos. Como é que ele pode conseguir isso? E como é que ele pode evitar perder? A gente tem que criar uma carteira para entrar no mundo cripto. Essa carteira, a maioria das vezes, ela é criada de forma online, por ser mais acessível e gratuita. O problema é, dependendo da quantia que se tem investido, o risco começa a ficar maior de perda dos ativos. Então, a maioria dos investidores consideram comprar uma carteira fria, que a gente chama. Eu tenho um dispositivo aqui, vou mostrar. Isso é uma carteira fria. O que significa? Ela não está ligada à internet. O cabo que conecta ela ao computador ele é totalmente criptografado, da ponta que entra à ponta que sai. E aqui não guarda as minhas criptomoedas, nem os meus criptoativos. Aqui guarda as minhas chaves para acessar esses criptoativos. Ao configurar uma carteira, seja fria ou seja quente, que é online, a gente tem uma sequência de 12 palavras. Essas 12 palavras têm que ser anotadas em papel e elas não podem nunca ser passadas para nenhum dispositivo que seja online. Eu não posso anotar no bloco de notas do celular, eu não posso tirar foto, eu não posso enviar para ninguém, nada. Por quê? Essas 12 palavras são a única forma que a gente tem de acessar os nossos ativos. Por exemplo, se essa carteira aqui eu por acaso esqueça ela aqui hoje e eu perca completamente, eu teria que comprar outra carteira, mas eu não perderia os meus ativos, porque eu tenho minhas 12 palavras, então eu anotaria minhas 12 palavras na nova carteira e o backup das minhas chaves e não dos meus ativos seria feito para a nova carteira. Essa ia deixar de ter valor. Isso é um. O outro ponto, nunca acreditar em ganhos certos. A gente está num mercado muito volátil. E isso eu acredito que não seja só para criptomoedas. Acredito que a maioria dos golpes a gente vê por indivíduos que deixam a ganância falar por si e acabam colocando ou mais do que estariam dispostos a perder, ou uma quantia que, ainda que esteja disposto a perder, seria muito. Então, por exemplo, eu vou entrar no mercado de cripto. O que eu tenho que fazer de forma segura? Criar uma carteira, anotar minhas 12 palavras, não mostrar para ninguém, não tirar foto, não botar em nada que seja online. Fazer uma conta em uma corretora. Aí entra o segundo passo. As corretoras a gente não conhece. São empresas. A gente não conhece, não sabe quem está por trás. Então tem casos de corretoras muito grandes, inclusive a FTX. A FTX ela foi uma corretora internacional que foi conhecida mundialmente pelo caso da falência. É o Sam Bankman-Fried, que era o dono da corretora. Ele estava meio que operando alavancado com o dinheiro de quem tinha colocado na corretora. E isso gerou uma insolvência na corretora. Basicamente, os fundos de todo mundo que estavam na corretora foram perdidos. O que a gente ensina, e eu inclusive falo no meu livro, eu criei minha carteira, transferi para a corretora, comprei. Assim que eu comprei, eu tenho que transferir de volta para a minha carteira.
Se não está na minha carteira, não é meu. Então, outro ditado que existe no mundo cripto é not your keys, not your coins. Então, não são suas chaves, não são suas moedas. Você tem que transferir, porque no caso, quando está na corretora, a única coisa que eu tenho ali é um saldo referente ao que eu tenho. Eu não tenho aquele ativo. Ele vira um ativo assim que ele sai do banco da corretora e é transferido para minha carteira. Aí sim, então, tendo as suas 12 palavras seguras, tendo a sua própria carteira, é sempre bom ter a carteira fria, porque a diferença dela para quente é o seguinte: se ela estiver online, eu não tenho, na verdade, como ter um aval físico para fazer uma transferência. Então, por exemplo, eu posso hackear o computador e assinar uma transação. Posso transferir todos os fundos de uma pessoa sem autorização dela, porque é tudo online. A diferença para a física eu tenho que estar fisicamente com o dispositivo, ele vai me perguntar aqui, você aceita? E eu aperto. Eu tenho que assinar a transação fisicamente. Por isso, é praticamente impossível que seja hackeado a carteira fria, a não ser que a pessoa dê autorização. Se eu quiser, então, adquirir a minha carteira, tenho lá os meus ativos que estão na minha carteira, e eu quero agora me desfazer desse ativo, eu quero materializar isso, esse meu ativo em reais. Então, no mercado financeiro, é fácil, você se desfaz dos seus investimentos e transforma isso, você consolida isso e cai na sua conta corrente lá no seu banco. Como funciona isso em relação às criptomoedas? Eu quero realizar a minha carteira e voltar aos reais. Exatamente da mesma forma. Então, por exemplo, o processo, agora, de forma macro eu vou criar minha carteira, em paralelo à carteira, eu crio uma conta na corretora, transfiro, várias corretoras aceitam Pix, então eu vou dar o exemplo do Pix. Eu transfiro em Pix para a corretora, efetuo a compra do ativo, transfiro da corretora para a minha carteira. Processo inverso, transfiro da carteira para a corretora, vendo o ativo, no caso, um exemplo do Bitcoin. Quando eu fui comprar Bitcoin, eu troquei real por Bitcoin. No caso da volta, eu vou trocar Bitcoin por real. E a corretora me faz o Pix para a conta que eu escolhi. Sim, dando continuidade à nossa entrevista com o estudioso e investidor João Pedro Sena, e escritor também, que está lançando um livro sobre criptomoedas no Canadá. E eu queria, João Pedro, dando continuidade, falar o seguinte, que existe uma pesquisa da Escola de Economia de São Paulo, da FGV, que revela que metade dos investidores de criptomoedas brasileiros começou a comprar e vender a moeda digital entre 2020 e 2021, que foi justamente um período da pandemia, do coronavírus. Você pode explanar um pouco mais sobre por que houve esse interesse? Pode-se dizer que é um reflexo da mudança de comportamento das pessoas? Bom, em partes, sim. Mas como eu falei antes, é matematicamente previsto, quase que matematicamente previsto, o ciclo de baixa e de alta, por questão do halving. Então coincidiu de 2020 ser a época de quase após um halving que o preço se valorizaria. Mas claro, a pandemia fez muita gente meio que buscar novas formas de ganhar dinheiro. Isso, quando a pessoa está em casa, ela está tranquila, ela não está assim, tendo aquele estresse do dia a dia do trabalho e tal, ela consegue pensar melhor, consegue ficar mais calma. E acho que isso levou a meio que o investidor ele ter um perfil um pouquinho mais de risco do que ele teria. Porque, por exemplo, eu tenho mais tempo para pesquisar sobre os meus investimentos, para acompanhar os meus investimentos, e talvez, trabalhando na correria do dia a dia, eu não teria esse tempo. Então, talvez isso tenha feito com que alguns investidores, no caso, boa parte, aumentou o apetite ao risco, porque ele poderia acompanhar melhor tudo. E assim, obter um resultado melhor. Mas assim, a digitalização que a gente viveu durante e pós a pandemia, ela impactou bastante na adoção de cripto. E não só um cenário microeconômico, mas macroeconômico,
teve muita coisa acontecendo no mercado cripto, muitas empresas entrando nesse período, muitas empresas entrando, tiveram aportes absurdos. O mercado ele subiu muito. Então, por exemplo, eu inclusive falo que uma pessoa que comprou Bitcoin em janeiro de 2020, ele estava $7.288. Em março de 2021, ele estava ali em $53 mil. Então, foram mais de 600% de ganho em cima do capital investido. Isso, essa alta, como eu falei antes também, gera uma ganância muito grande. E isso faz com que as pessoas que estão com maior apetite ao risco migrem para o mercado, atrás desses ganhos. Onde você estudou, que cursos você fez e o que você tirou disso para fazer este livro que você está lançando sobre criptomoeda, que é o Tesouro Digital, né? O livro Tesouro Digital. Tesouro Digital. Depois você diz para nós por que o nome é Tesouro Digital. Com todo prazer, é inclusive muito bom. Então, eu fiz o curso, o primeiro curso que eu fiz, ele foi do Caio Vicentino. Caio Vicentino, ele é um cearense, foi responsável pela maior comunidade de finanças descentralizadas da América Latina. O segundo curso que eu fiz foi com o Augusto Bax. O Augusto Bax, ele é mais da parte de gráficos, então de análise gráfica, que chama Price Action. Depois, em 2021, eu fiz o primeiro curso sobre criptomoedas, de fundamentos de criptomoedas da UBC, que é uma universidade no Canadá, a segunda melhor universidade do Canadá, lá em Vancouver, que é inclusive onde vai ser lançado o livro. Após isso, me surgiu uma pessoa que eu serei eternamente grato, que é o Alexandre Senra. Ele é um procurador da República do Estado do Espírito Santo e ele tem uma comunidade inclusive, para entrar a pessoa tem que ter NFT na comunidade, só pode entrar quem tem NFT. E ele disponibilizou um curso que era gratuito, só falou, vai ter esse curso, quem tiver interesse, participe, porque é como eu te falei antes, a gente não pode recomendar nada nesse mundo. Então, DYOR, Do Your Own Research. Fui pesquisar. Era na UNIC. A UNIC é uma universidade no Chipre. No Chipre, isso. Que coincidentemente, perto da Grécia, mais ou menos. Coincidentemente, ela foi a primeira universidade a ter qualquer tipo de certificação e de grade sobre cripto do mundo inteiro. Esse curso era sobre NFTs e metaverso. Para entrar no curso, a gente tinha que adquirir NFT. A forma da faculdade saber que a gente tinha feito o processo, que eram pessoas de verdade, não hackers tentando entrar, era NFT, que é o que dá autenticidade. Então é como se numa faculdade presencial eu estivesse botando minha digital para entrar na faculdade. O curso, ele foi o primeiro a ser totalmente on-chain, na blockchain, e no metaverso também do mundo, porque era sobre NFTs e metaverso. Então, a nossa aula foi no metaverso. A sala de aula tinha 20 mil pessoas. Uma das maravilhas do metaverso, também dizendo sobre as maravilhas que eu descobri em cripto, é essa. Eu acredito que não seria possível um 100% de proveito de 20 mil pessoas dentro de uma sala. Porque não tem nem como falar. Então, foram 20 mil pessoas e após o curso, a gente faria uma prova. Quem obtesse êxito na prova pagaria, no caso, um certificado, porque todas as aulas foram gratuitas, mas o certificado seria pago, caso a gente passasse na prova. Eu passei e o certificado ele foi emitido em NFT também. Por quê? Porque ele não pode ser fraudado e ele não pode ser copiado. Eu não posso simplesmente falsificar o certificado, porque ele tem a sua autenticidade registrada pela blockchain. Ao longo da minha jornada, e acho que é de todo mundo, ao longo da nossa vida, a gente busca saúde, liberdade e ouro. A gente quer o dinheiro na nossa vida. Nessa busca, eu descobri não só o dinheiro. Como eu falei, eu descobri várias maravilhas que antes, na minha cabeça, não eram nem possíveis. Esse foi o meu tesouro. Juntei tesouro com ouro e o fato do livro ser digital. Agora, o nome do livro não é só Tesouro Digital, ele é Tesouro Digital.eth. O que é o .eth? A gente teve nos anos 2000 a corrida dos .com. Então, todas as empresas queriam seus domínios. O .eth nada mais é do que um domínio.
Só que ele é um domínio certificado pela blockchain da Ethereum. O Ether é outra criptomoeda, a segunda maior criptomoeda. O Ethereum? Isso. Certo. E é em cima da rede dele que foi possível a criação de várias outras coisas. O Bitcoin ele é meio que mais fechado para mudanças, o Ethereum ele é mais aberto. Então, isso possibilitou a criação de várias coisas, incluindo as NFTs. O domínio ele certifica que aquele nome é meu. Ou seja, o .eth, caso uma pessoa crie um livro igual, Tesouro Digital .eth, claro que o Tesouro Digital eu não tenho domínio sobre essa palavra, mas se eu fosse criar um site, por exemplo, ou um contrato, como foi criado do livro, que é Tesouro Digital.eth, não pode ser criado. Caso alguém utilize esse nome, eu posso processar. É como o .com. Exatamente. Você criou e não tem como então, na corrida do .com, era como se, por exemplo, eu tivesse comprado o domínio google.com e o Google queria criar esse site, google.com, só que ele não poderia. Então ele teria que ir atrás de quem possuía o domínio para comprar ou negociar o que fosse, mas para que o domínio fosse passado para ele. Aí sim a pessoa tem propriedade mesmo sobre o domínio para fazer o que ela quiser. Bom, aproveitando aqui a sua presença, aqui a nossa entrevista, né? Recentemente, no último dia 20, entrou em vigor o Marco Legal dos Criptoativos. O texto inclui o Código Penal, a punição contra fraudes e define regras para as casas de negociação de criptomoedas. O que isso significa em termos de regulamentação sobre essas operações e como isso reflete para os investidores? Bom, eu vou responder essa pergunta meio que ao contrário. Eu acredito que seja ótimo para os investidores. Por quê? Porque acreditar que o mercado cripto ele não seria regulado não seria muito bom. Sim. Por que hoje a gente tem tantos casos de golpes, tantos casos de fraude, todas essas notícias negativas envolvendo o mercado cripto? Porque praticamente é um ambiente que eu não tenho como ir atrás dos meus direitos. Então, a partir do momento que é regulado e que é criada uma lei em cima disso, já diminui a vontade que alguém poderia ter de fazer alguma coisa errada nesse espaço, o que é ótimo para os investidores, melhorando. O que muda? Até agora, nada. Praticamente nada. Porque o que foi instituído na lei foi passado o controle, a responsabilidade de criação de leis para o Banco Central. Então, o Banco Central ainda não se posicionou em relação às medidas que ele vai tomar a partir de agora. Mas o controle, a fiscalização toda foi passada para o Banco Central. Bom, muito bom. E não se confunde regulação do mercado com a regulamentação de como investir nesse mercado e a proteção dele. Exatamente, no caso aumenta a proteção. Aumenta a proteção de quem vai querer investir. Então é importante justamente isso. João Pedro, o seu livro houve um pré-lançamento recentemente em Teresina, e eu tentei comprar o livro, mas entrei nas plataformas, busquei e não achei o livro para comprar. E eu queria entender como é que se adquire o livro, porque ele é um NFT. Exatamente. É isso? Então como é que se adquire esse livro? Pronto. Mais uma outra pergunta. Se ele é um NFT, ele não é único, já que várias pessoas podem adquirir, ou cada pessoa que adquirir aquele livro vai passar a ser dono de um livro exclusivo? Pronto. O material do livro, eu vou começar respondendo essa pergunta. O material do livro, ele não é único. Qual foi o meu intuito com o livro? Educar. Então, como eu te falei em relação ao exemplo da descentralização, de nada adianta eu ter um conhecimento se eu não posso passar adiante. Isso. Eu não quero que, por exemplo, se você compre o livro, você recebe o material, a NFT e um link que te dá direito ao download do livro. Então, por exemplo, fez o download do livro, está com o material. Eu não acho que esse material deveria ser guardado. Esse material deveria ser compartilhado, porque ele é conhecimento e conhecimento deve ser compartilhado. Mas, ao mesmo tempo, eu teria que dar algo para quem comprou o livro. Isso é NFT. Por quê? A NFT, eu vou criar uma comunidade. Então, só quem tem NFT vai poder entrar na comunidade. Como eu dei o exemplo da do Caio, da do Senra. São comunidades que só quem tem NFT participa. O que a pessoa ganha sendo holder, que a gente fala que é justamente fazendo a custódia, segurando aquela NFT, sem vender? Ela ganha possíveis atualizações do livro
Eu estou pensando em já fazer, não quero parar por aí, então estou pensando em já fazer um segundo volume do livro, porque esse primeiro ele é mais básico e ele é mais para leigos. Mais introdutório, né? Exato. Então, assim, no final do livro eu falo que eu queria que a pessoa, o leitor, ele se especializasse em uma dessas áreas, pelo menos. Eu posso fazer um livro, eu estou pensando em fazer, no caso, um livro de cada área, mais específico sobre cada área. Claro que com a mesma linguagem, mais simples, mais didático. E quem não tem NFT, não seria possível receber, no caso, no mundo cripto, a gente chama de airdrops, que a pessoa, ela tem aquele endereço ali, aquela carteira. Eu não preciso da autorização dela para enviar presentes. Então, eu enviaria o airdrop. Certo. Mas você não disse ainda como é que eu adquiro esse livro. Adquire o livro, sim. Pode ser falado comigo no WhatsApp. Eu vou deixar o número, o contato. Assim que for feito o pagamento do livro, a pessoa recebe um passo a passo de como criar a sua carteira cripto. É gratuito, demora uns 20 minutos no máximo. E o único cuidado extremo que a pessoa deve ter é anotar as 12 palavras em papel, não passar de forma alguma para nada online e guardar esse papel muito bem guardado. Tá. Então, ao adquirir o livro, você já entra diretamente no mundo da cripto. Isso, no caso a gente não compra da criptomoedas. A gente não compra ou só do o NFTs, livro. Né? O livro, o material ele vai de adicional, porque a pessoa compra o livro, cria uma carteira, ou seja, ela já entra no mundo, ela recebe a primeira transação dela, no caso ela não fez a transação, mas ela já recebe, e ela recebe a primeira NFT dela. Bom, excelente. O programa Ideias em Debate está chegando ao seu fim, mas antes de pedir aqui ao nosso entrevistado, João Pedro Sena, que faça suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. O Sebrae oferta no dia 29 de junho uma palestra online sobre como se tornar um MEI. Durante a palestra de 2 horas, o participante vai entender quais são os benefícios de ser microempreendedor individual e compreender o MEI como um mecanismo de formalização e fomento ao empreendedorismo, inclusive em relação a produtos e serviços desenvolvidos especialmente para esse público. Agora que você já conferiu a nossa agenda, eu passo a palavra aqui ao nosso entrevistado para fazer as considerações finais. Eu agradeço imensamente por sua presença, parabenizo pelo lançamento do livro, iniciativa excelente de popularizar ou tentar levar para o maior número de pessoas o conhecimento sobre criptomoedas, sobre NFTs. Aqui na entrevista você falou 2 vezes sobre matemática, não sei se tem alguma coisa a ver com o seu avô, né, o professor Sena, que todo mundo conhece o professor Sena, que era um grande matemático aqui do nosso Brasil, não só do nosso Piauí, mas passa a palavra aí, João Pedro, dando os parabéns e agradecendo a sua presença, para que você faça suas considerações finais. Bom, primeiramente eu também agradeço pela oportunidade e tem sim a ver com o vovô. Inclusive, a proposta do livro de ser mais didático tem a ver com ele, porque ele também lançou o Matemática Light e eu aprendi muito com ele em relação à matemática. Também, claro, foi por conta dele que eu pude compreender boa parte das criptos. E isso eu devo muito a ele. Minhas considerações finais se resumem a uma única palavra, educação. Então, eu acredito que a educação ela seja a chave para tudo. Eu dou o exemplo que um animal, ele não cai numa armadilha se ele souber que aquilo é uma armadilha. Por exemplo, um caçador ele vai caçar, deixa lá a armadilha. Às vezes, quando vê um animal que ele não está esperando aquele animal, o animal não cai. Ou ainda, pior para o caçador, ele usa alguma coisa para pegar a isca sem cair na armadilha. E é exatamente isso que a educação faz, principalmente nesse mercado. É um mercado que ainda tem muitos golpes. E eu acredito que quanto mais a população buscar o conhecimento, buscar se esclarecer, eles vão enxergar o que eu enxerguei. E acredito que gerar uma adoção. Bom, muito bem, agradecemos aqui ao nosso convidado e também a sua audiência em casa. E convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @SistemaUdia e do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado das 9 às 10 horas da manhã.
E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema o Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.